Mas não é porque vai gravar que quem está aqui vai embora, hein? Fica aqui. Não, com certeza. E vamos lá, aos poucos todo mundo vai entrando e aí vai todo mundo participando do bate-papo, né? Bom, então, boa noite a todos. Hoje, para a gente, é uma noite bem especial. Estamos muito felizes com essa nova parceria que estamos dando início ainda esse ano de 2025, né? Para esse trabalho que vamos começar, né, agora em 2026 com a Conviver Mais. A doutora Adriana vai conversar um pouquinho com a gente hoje, vai se apresentar, vai apresentar o programa para toda a nossa comunidade, vai explicar um pouquinho do trabalho que será realizado com os nossos alunos, com as famílias, e vamos bater um papo essa noite. Acho que vai ser uma noite bem especial, é a primeira de muitas que virão aí ao longo desses anos, né? E aí a gente conta com esse bate-papo, todo mundo participando, né, Adriana? Podemos, então? Posso começar? Por favor. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Quem quiser abrir a câmera, vai ser um prazer conhecer vocês, mesmo que à distância, mas um pouquinho mais perto. Eu sei que algumas pessoas não podem, né, abrir devido ao horário, fiquem tranquilos, mas quem puder vai ser ótimo. Além disso, a ideia, como disse a Marcela, é que a gente tenha um encontro dialógico. Esse é um dos pressupostos do nosso trabalho, né? Sempre pensar a qualidade do diálogo, e eu vou falar bastante sobre isso hoje. Então, vocês podem abrir o microfone, quem quiser falar, tem aqui uma ordem, né, que vocês podem levantar a mão. Vocês podem também escrever no chat, se vocês se sentirem mais confortáveis, e eu vou tentando, então, responder, a escola, para que a gente possa ir dialogando. Como a Marcela disse, então, hoje a gente tem 2 objetivos principais, que é apresentar o programa de convivência ética, como ele vai acontecer na escola, e também iniciar um ciclo de palestras que está dentro do programa de convivência, com o objetivo de estreitar a relação família-escola. Então, o nosso tema de hoje é quem educa em valores, família ou escola. Vocês receberam essa pergunta no Forms e também receberam uma pergunta que era quais os maiores desafios que vocês têm para educar as filhas e os filhos de vocês atualmente. Então, o nosso papo hoje vai girar em torno desses 2 eixos. Eu vou iniciar apresentando um pouco quem nós somos, como é que nós atuamos, quais os links que vocês conseguem nos encontrar e olhar todo o nosso trabalho, e também para que a gente inicie, então, esse diálogo formativo com as famílias, na difícil tarefa que é hoje a gente educar as crianças e adolescentes. Eu, especificamente, tenho estudado, nos últimos anos, a importância da relação família-escola, e tanto nas pesquisas que nós fazemos aqui no Brasil, outros grupos fazem, quanto as pesquisas internacionais, a gente tem um ganho significativo no desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, quando há uma boa relação entre a família e a escola. Então, a gente também vai aproveitar para falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha apresentação. Já vou avisar para vocês que depois vai ficar disponível para vocês, tanto a gravação do encontro, quanto esse material que eu estou apresentando, tá bom? Porque aí tem os links, vocês podem acessar, e vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, então eu sou da Conviver Mais, eu sou a Adriana Ramos. A Conviver Mais é uma empresa que existe há 8 anos e ela tem como objetivo nós trabalharmos, né, que a gente chama de Programa de Convivência Ética na Escola. Nós temos outras ações mais pontuais, mas o Programa de Convivência é a nossa ação mais robusta. E é esse programa que o Ateneu está inserido, está iniciou agora em outubro, e é um programa que dura 3 anos, por isso que ele é um programa bastante consistente, formativo, e aí eu vou explicar então um pouquinho para vocês. Então, hoje o nosso encontro tem esse objetivo, né, de nós falarmos sobre o programa, vamos conversar sobre qual tipo de pessoas vocês querem formar, quando a gente pensa na educação das filhas e dos filhos de vocês, vou falar um pouquinho sobre o que é a construção da personalidade ética, e sobre o ambiente sociomoral cooperativo na família e na escola. Bom, a Conviver Mais e a Ser Mais em Ação Convivência Ética Escolar são 2 empresas, então, filhas da Unicamp, pelo Inova, né, o Instituto Inova. Então, nós temos essa certificação. Hoje, nós temos mais de 50 consultores de diversos grupos de relevância, com pesquisas nacionais e internacionais, principalmente, né, do NIPEI, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão do Instituto Veracruz, em São Paulo, a qual eu também coordeno.
né? Nós temos também o GPC+, que é um grupo novo de estudos e pesquisas que nós temos reunido todas as escolas que já, de alguma forma, atuam com protagonismo. Então, eu vou explicar também para vocês o que é esse protagonismo e como é que funciona, então, isso dentro do programa de convivência. Para que vocês compreendam, então, um pouquinho melhor, qual é o objetivo, então, da Convivere, né? Então, são duas empresas interligadas. Qual é a diferença entre a Convivere+, que está desenvolvendo todo esse trabalho formativo na escola, com vocês, com os professores, com os gestores, com os funcionários e também com os estudantes, né? Que vai acontecer, então, durante esses 3 anos, iniciando agora em outubro de 2025, e o C+ em Ação, que é uma empresa que deriva da Convivere, mas que o que a gente fez foi desenvolver um material para que a gente tenha, de forma curricular, um espaço reflexivo com as crianças, desde os pequenos até os adolescentes, sobre a convivência na escola, mas sobre uma convivência ética para a vida, né? Diferentemente dos materiais que existem hoje, né, no mercado, que trabalham com socioemocional, e nós temos bons materiais e materiais que não são tão bons, né? Nós já fizemos uma análise desses materiais, e como nós atuamos em diversas escolas do Brasil, em redes públicas e privadas, então muitas escolas que nós atuamos adotam, né, alguns materiais socioemocionais, e o diferencial do nosso trabalho é que a gente não visa só o desenvolvimento do indivíduo, né? Claro que isso é importante, mas então, a gente vai falar sobre a construção dessa identidade, da personalidade ética de cada criança, de cada adolescente, mas a gente vai falar principalmente sobre a convivência no coletivo. Então, qual que é o impacto dessa convivência no coletivo para quando eles se tornarem adultos, por exemplo, né? Bom, quais são, então, os nossos objetivos? Melhorar a qualidade da convivência na comunidade escolar. Nós temos um estudo bastante extenso sobre clima escolar positivo, então, depois, futuramente, vocês vão ser convidados a participar dessa pesquisa, para que a gente olhe as diversas percepções. Esse estudo, ele é validado, a gente acabou de terminar o questionário das famílias e dos funcionários, porque no primeiro estudo nós fizemos questionário para percepção dos estudantes, dos gestores e dos docentes. Então, a gente validou agora os funcionários, né, a percepção dos funcionários e dos familiares. Apresentamos agora, está fresquinha essa pesquisa, apresentamos agora um congresso que teve no Chile. Nós temos um dos nossos consultores, que agora passou a ser um dos responsáveis, né, pelo Observatório de Clima Escolar Mundial. Então, são diversos pesquisadores do mundo que têm se debruçado sobre essa importância de um clima relacional positivo. Por quê? Porque quando as crianças, os adolescentes, estudam num lugar que eles se sentem bem, que esse clima relacional é positivo, e aí a gente não está falando só da relação entre os estudantes, a gente está falando da relação entre professores e gestores, entre os próprios professores, na relação com vocês, familiares, na relação com os funcionários. Então, a gente está falando dessa comunidade como um todo. Os alunos, eles aprendem de 30% a 70% a mais os conteúdos acadêmicos, os conteúdos da escola, do que as crianças e adolescentes que estudam em ambientes que esse clima escolar relacional ele é negativo. Então, a gente precisa ter um foco, né, quando nós planejamos as questões da convivência, para olhar o que a escola tem de positivo, o que a escola tem de mediano e o que ela tem de negativo, para fazer um planejamento conciso e pensar em estratégias a curto, médio e longo prazo. Além disso, a gente vai defender a ideia da construção de espaços democráticos e cooperativos. Por isso que eu falei para vocês que essa questão do diálogo, da escuta, é algo que é muito importante dentro do programa. Os diversos protagonismos da comunidade, inclusive incluindo vocês, então, durante esses 3 anos, nós vamos ter diversas ações, claro que os estudantes são o nosso foco principal, mas nós vamos envolver a comunidade como um todo. Então, vão ter trabalhos em que nós teremos alunos, os pequenos vão ter projetos, vão ter atividades que eles vão desenvolver coletivamente para pensar a qualidade da convivência, e serão protagonistas, então eles terão ideias de como melhorar, o que eles podem fazer, o que a gente chama de clubinho de valores. Depois, com os adolescentes dos anos finais, a gente tem as equipes de ajuda, que é um trabalho do professor José Maria Vimes, que é o nosso consultor internacional, ele é premiado mundialmente, tem diversas publicações e pesquisas já aí há mais de 30 anos nessa área, principalmente nas questões
do protagonismo relacionado a bullying e ao cyberbullying, tá bom? E também nós vamos ter ações com o ensino médio e com os familiares, né? Com os docentes, com os gestores, com o grupo de estudos, enfim. Mas com os familiares a gente tem, já vou explicar para vocês, que é a escola da família. Mas aí eu volto para explicar. Além disso, a gente também faz um trabalho nas escolas que a gente chama de gestão de crises, que é uma forma personalizada da gente atender a escola quando acontece alguma situação difícil. Então, nesses momentos, a gente pensa quais são as intervenções, quais são as intervenções a curto prazo, a médio, a longo prazo, como é que a gente pode pensar em formas mais preventivas, porque apesar de nós termos, a escola, ela precisa de um subsídio teórico e prático para poder atuar em problemas que a gente tem de convivência hoje, que são tão complexos, né? Também é importante que nós tenhamos como uma meta, né, tratar a convivência muito mais como vacina do que como remédio, entende? Então, a gente tem que pensar muito mais no ambiente da escola que tem ações preventivas para a qualidade das relações dentro da escola, e claro, né, isso perpassa hoje dos muros da escola, porque a gente tem a convivência online, né, para além das propostas interventivas, que também são importantes. Além disso, a gente tem uma atuação, então, com toda a comunidade, como eu disse, né, gestores, docentes, funcionários, estudantes, familiares, todo mundo vai estudar durante esses 3 anos. Cada ano a gente tem um objetivo, mas gestores já iniciaram, a gente já está com encontros mensais, os docentes também já começaram, e hoje a gente está startando essa formação com as famílias, esse primeiro diálogo com vocês. A gente atua em 3 vias de transformação, né, então a gente entende que para a escola, ela ter de fato, né, efetivamente, esse trabalho com a convivência, é preciso de uma transformação pessoal, que a gente se dá por meio das formações, né, do conhecimento. Precisa ter uma via curricular, então, como eu disse para vocês, em que os estudantes terão um espaço, né, para refletir, para pensar sobre os problemas de convivência, tantos que são de forma hipotética, quando eles assistem um trecho de uma série, quando eles leem um livro de literatura, quando eles pensam num conflito hipotético, mas também para pensar nos problemas que eles possuem, como as assembleias, pensar de forma coletiva, a mediação de conflitos, e uma transformação institucional, né, que ao final do programa, a gente constitui uma comissão de convivência da escola, quando a gente estiver na metade do 2º ano do programa, e essa comissão ela vai também construir os documentos que formalizam o trabalho que a escola tem feito com a convivência. Nossos principais pilares, então, é a convivência ética, e eu já vou qualificar para vocês o que é essa convivência ética, o trabalho com as competências socioemocionais e com a saúde mental. Aqui, eu estou deixando para vocês um espaço, depois vocês podem olhar os nossos consultores, tem o currículo de todos, entrar nas nossas redes sociais, que a gente tem bastante materiais, depois eu volto a falar sobre isso. Aqui o professor José Maria Vilés, que eu já citei, que é o nosso consultor, que tem expertise em sistema de apoio entre pares, e bullying e cyberbullying, ele é da Espanha. O professor Davi Rodrigues, que é de Portugal, e que tem uma grande expertise em educação inclusiva. Ele tem mais de 30 livros publicados nessa área, em diversas línguas, então são 2 pessoas de bastante peso que nós temos dentre os nossos consultores internacionais. Quando vocês receberem esse material, se vocês clicarem aqui, vocês já acessam. Vou explicar agora o programa de convivência, como ele é pensado inicialmente. Esse programa ele vai sendo desenhado de acordo com a necessidade da realidade da escola dos filhos de vocês. Então, a gente já faz isso há muitos anos, nós já fazemos isso em diversas escolas. Se vocês entrarem no nosso site, tem o nosso portfólio, vocês vão ver todos os lugares que nós já passamos, né? E aí, então, nós vamos pensar nessas 3 vias principais de transformação, a pessoal, a institucional e a curricular. Então, existem formações para todas as pessoas que participam, então, da educação das crianças e dos adolescentes. Cada formação tem um objetivo, tem uma frequência, tem uma carga horária, mas ela vai acontecer ao longo dos 3 anos, né? De forma curricular, a gente constrói, então, um plano curricular para essa aula de convivência, né, que as crianças e adolescentes participarão. Vamos pensar, né, nas estratégias para que eles possam
como as assembleias, as rodas de conversa, a mediação de conflitos, pensar os problemas que são reais e como é que a gente pode atuar frente a esses problemas reais. Institucionalmente, então, a gente vai ter ciclo de rodas para vocês, e aí quando eu falei para vocês, também tem um protagonismo da família. A gente organizou um trabalho chamado Escola da Família, já há 12 anos eu faço esse trabalho nas escolas, então eu já tenho pais de muitos anos, né, que me conhecem, em que os pais que quiserem depois estudar conosco, eu vou mostrar como é que vai ser essa linha do tempo em relação à formação de vocês. A gente monta um grupo e estuda mensalmente sobre os temas para pensar a melhor qualidade da educação que vocês possam dar para as crianças e para os adolescentes. Então, a gente estuda a linguagem, a comunicação, as sanções, as regras, o bullying, estudamos sobre os conflitos, a mediação de conflitos. Depois, a ideia é que essas famílias que estudaram de uma forma regular possam criar comissões, possam pensar em ações positivas da convivência, possam ir também contribuindo com a escola, para que outras famílias que muitas vezes não se engajam inicialmente, possam passar a se engajar, tá? Com os alunos, então, a gente vai ter diversas ações relacionadas a isso, a gente constrói, então, junto com a Comissão de Convivência, um plano de convivência, um projeto anti-bullying, né? Vamos fazer, então, a pesquisa do clima, a pesquisa sobre bullying, vamos criar também os protocolos de intervenções a partir dos problemas da própria escola, e a gente trabalha com o que a gente chama de avaliação responsiva. Significa que a gente vai avaliando junto aos estudantes, junto ao corpo docente, aos gestores, aos funcionários, e em relação a vocês, a gente vai fazendo avaliações pontuais. A gente não vai avaliar o programa só quando terminar ou ao final do primeiro ano. A gente vai fazendo essas avaliações, vamos dando devolutivas para a escola também vai nos trazendo as percepções que ela está tendo, e a gente vai fazendo ajustes de acordo com a necessidade da realidade de vocês, tá bom? Bom, então, para terminar essa parte, aí eu vou já abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já vou olhar, porque eu não estou vendo vocês agora, porque eu estou apresentando. A gente vai ter, então, os encontros com as famílias, que hoje a gente, então, está inaugurando, com um ciclo de palestras, e que vai continuar o ano que vem, né, para que depois, em 2027, que vocês já vão ter estudado, então, diversos temas que são importantes, né, para nós pensarmos a educação das crianças e dos adolescentes, aí a gente vai oferecer esse trabalho para a escola da família, e aí os pais que quiserem vão poder se engajar, bom? Bom, deixa eu voltar aqui. E aí eu queria, então, olhar um pouquinho para vocês e saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar algo sobre essa parte. A gente de câmera aberta. Quem pode abrir a câmera, abra. E quem quiser só falar também. Quem está dizendo, a Thaís? Isso, tudo bem? Boa noite. Oi, Thaís, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Bem, primeiro eu achei Achei ótima a notícia, gostei muito quando eu recebi a informação. Acredito que isso vai promover um alinhamento com a escola e com as famílias de forma geral, né, nas condutas, né? Então, quando você fala sobre temas como bullying, regras, sanções, etc., eu entendo que talvez, né, na escola, algumas pessoas possam ter visões diferentes, então trazer esse alinhamento é interessante, e obviamente as famílias também têm visões diferentes a respeito, né? Então eu acho muito bom que a gente possa ter esse pensamento coletivo, né? E uma atitude coletiva em torno de assuntos que são tão importantes. E claro, né, que todos possam participar também ativamente. Achei muito muito bacana. Eu tenho uma dúvida. A primeira é com relação ao tempo, que são 3 anos, né? Então, a ideia é que esses 3 anos haja um trabalho intensivo e uma formação geral, né? Instrução, formação geral, e depois desse período, considera-se que a escola já pode caminhar, ou a ideia seria que dar uma continuidade? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é, assim, principalmente com relação acho que grandes desafios que a gente tem aí com os filhos são demandas
do bullying, né, da agressividade de alguns coleguinhas e tudo. E a gente tem um entendimento, óbvio, né, em casa, uma conduta, e naturalmente as outras crianças têm um entendimento diferente, uma conduta diferente. E como que vocês trabalham isso? Eu gostaria de entender um pouquinho, se você puder falar, como que vocês trabalham nessa prática dessa condução com as crianças, com os adolescentes. E se você poderia dar um exemplo, né, de como, nesse caso, assim, regras ou eventuais sanções ou questões como você comentou, como que seria conduzido num caso real, assim, entre duas crianças, né, uma que está praticando bullying, a outra que está sofrendo bullying. Thaís. Bom, primeiro, até a Rosana colocou aqui também, né, depois dos 3 anos, como fica o trabalho para a escola, né? Então, a gente tem essa organização desses 3 anos, o que a gente entende é que o programa de convivência, ele não é da convívio, ele é um programa da escola, tá? Então, o primeiro ano, a gente chama que é o ano de implantação. Imaginem a construção de uma casa, é a base da casa, né? É o que vai dar aquela sustentação para as ações de todos envolvidos na escola. No segundo ano, a gente aí, então, passa a estudar mais os problemas e as intervenções, já organiza a comissão de convivência, a escola da família, então, a gente já vai organizando, né, um trabalho em que a ideia do terceiro ano é cortar o cordão umbilical da escola conosco. Então, é um ano de transição que a gente chama de sustentabilidade do programa. O programa, ele é do Ateneu. Então, a ideia é que a gente tenha, que eles tenham, então, autonomia, né, a gestão, os docentes, para continuar o programa. Algumas escolas, vou dizer para vocês, tem muitas, inclusive, que a gente acaba ficando um quarto ano, mas um quarto ano muito, assim, só com uma assessoria, fazendo algumas ações pontuais, né, com uma carga horária menor, mensal com as escolas. E tem escolas, de verdade, que eu atuo desde 2015, 2016, que a gente nunca cortou, mas não que a gente tenha mais uma ligação formal com a escola. Mas sempre que acontece alguma coisa, ou a escola quer contar alguma coisa positiva que fez, a gente está sempre fazendo coisas juntos, né? Então, isso é uma coisa muito positiva do nosso trabalho, tanto que esse grupo que eu falei para vocês, o GPC+, ele está reunindo essas diversas escolas que a gente já atuou em anos diferentes. Então, eu tenho pessoas do Brasil inteiro. Terça-feira que vem, por exemplo, a gente tem um encontro que a gente está fazendo um estudo agora de um livro sobre protagonismo, que é do professor Avilés, e eles estão trocando as boas práticas. Então, tem escolas que já têm equipe de ajuda há 12 anos, e tem escolas que há 10 anos, e tem escolas que estão começando agora, ou que vão começar o ano que vem, como a de vocês. Então, é também um espaço para que essa comunidade se fortaleça com essas diferentes experiências de momentos diferentes que as escolas estão. Em relação à sua dúvida, eu já vou falar sobre isso. A primeira, né, quando você fala das famílias, né, como é que se atua, a gente não atua, né, porque a gente vai atuar com as famílias que querem. A escola não tem como obrigar os pais a, por exemplo, virem na minha palestra. Não tem. A escola, ela pode oferecer a data da palestra, ela pode gravar a palestra e disponibilizar para os pais assistirem depois. Se for presencial, algumas pessoas, o Adam, né, perguntou se alguma vai ser presencial. Sim, a gente vai ter encontros presenciais também. Então, essa é uma parte que é bem importante, né, de vocês entenderem que existe uma educação da família que é do âmbito privado. As decisões relacionadas à educação das crianças e adolescentes relacionadas à família está no âmbito privado. Porém, mas é o nosso assunto de hoje, tá, Thaís? Então, fica tranquila que eu vou aprofundar nisso. Porém, a escola, ela educa em valores para a sociedade, para o coletivo. Entende? Então, essa é uma diferença bastante significativa, e eu sei que isso é um incômodo, porque eu faço essa pergunta há muitos anos, para diversos pais, né, e aparece sempre isso, né, como é que a gente faz para educar os nossos filhos se tem os filhos dos outros pais que às vezes educam diferente? A gente vai ter que educar de acordo com os nossos valores e os nossos princípios, porque não tem como a gente mudar a educação dos outros pais na casa deles. Nem vocês vão conseguir fazer isso como pais, nem a escola vai conseguir fazer. Mas claro que a escola tem valores e princípios que são da escola e que serão trabalhados com todas as famílias. E quando tiver um problema como bullying, como você disse, a escola vai trabalhar
a partir desses princípios e desses valores, né, que muitas vezes são contrários a de determinadas famílias. Mas vocês escolheram essa escola para os filhos de vocês. Tá? Então, isso é um ponto que é importante, que ele é sensível, mas a gente sabe que muitas vezes tem famílias que não vão participar de nada, que não vão fazer nada, não porque não podem, porque estão impossibilitados de horário, porque estão com a agenda cheia e até gostariam, simplesmente porque não querem, né? E a gente não tem o que fazer em relação a isso. A gente vai ter que lidar, né, com a educação dessas crianças, desses adolescentes, apesar da família, entende? Bom, mas eu vou aprofundar nisso, tá? Aí você me perguntou como é que faz a atuação de bullying. Bom, nós vamos ter vários momentos para discutir isso, né? Já me fez uma pergunta muito complexa logo de cara, né? Sanção, conflito. Mas eu vou trabalhar com vocês sobre essa educação em valores hoje, sobre a construção da identidade, por isso que a gente está falando de convivência ética. A gente não está falando de qualquer tipo de convivência. A gente está qualificando essa convivência como ética, como uma convivência que seja digna para todos. Que seja generosa para todos, que seja respeitosa para todos, que seja justa para todos. Não é simples, não é fácil. Um outro ponto, Thaís, que você trouxe, né, que eu acho que a gente vai falar agora, então, sobre a construção dessa identidade das crianças e dos adolescentes, como é que eles constroem esses valores, e qual é o papel da família, qual é o papel da escola, que aí eu acho que te ajuda a pensar um pouquinho, tá? Mas, para além disso, eu vou deixar diversos materiais aqui que a gente tem videocast, tem podcast, tem muitos materiais para as famílias, que se você já quiser ir adiantando os estudos que a gente vai fazer ao longo do tempo com vocês, vocês têm como acessar esses materiais, depois eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? E a escola também vai compartilhar com vocês esses materiais, depois da minha fala. Acho que a Isa levantou a mão, né? É isso? Isa quer falar? Oi, tudo bem? Tudo bom? Adriana, eu ainda seguindo um pouco a pergunta que a Thaís falou, eu sou professora aposentada e eu queria que você falasse mais dessa questão de como, se você tem experiência assim de outras escolas onde vocês conseguiram buscar um comprometimento desses pais, o engajamento, o envolvimento desses pais. Eu, como mãe de uma aluna do 2º ano do médio, que está na escola desde o 3º ano do fundamental, e também pela minha experiência de professora, eu vejo o seguinte, e daí tá fazendo aqui o advogado do diabo, né? Que a gente percebe, eu percebia também, que aqueles pais que você quer que compareçam à reunião, aquela família que precisa, de fato, se envolver, são os que menos se envolvem. Tá? São os pais que não vêm à reunião, são os pais que não querem saber, e daí isso me remete um pouco àquele ditado, né? O fruto não cai longe do pé, né? Então, assim, aqueles alunos que às vezes, e eu percebo também no Ateneu, assim, é uma escola que está crescendo bastante, né? O próprio ensino médio é uma coisa mais recente no colégio, e obviamente com esse crescimento, essas pessoas novas que vão chegando, que é normal, né? E ok. E por isso o projeto, né, acredito a necessidade, a direção, a equipe docente aí viu a necessidade do projeto, que é justamente para ir aparando essas arestas, porque a gente vê que vem muita gente, assim, diferente, que teve outra vivência em outra escola, e às vezes com problemas crônicos, se é que eu posso chamar assim. E daí eu queria que você falasse, eu sei que você vai ser mais específica daqui para frente, né, sobre o projeto, mas se você pudesse já previamente compartilhar, assim, essa questão, vocês conseguiram alavancar uma participação maior, assim, ou falar de alguma escola, obviamente sem citar nome, onde começou pequeno, com poucos pais, e isso foi crescendo? Em todas. Daí é sobre isso, essa é a minha dúvida, para ter uma esperança, então, mas uma assim, luz no fim do túnel. Eu vou te dar uma notícia boa e uma ruim, né? Normalmente, quando a gente monta a escola da família, o primeiro ano, a primeira coisa que as escolas nos falam mas esses são os pais que não precisam. Claro, é coerente, são famílias que estão mais presentes, que estão mais ligadas à educação das crianças, então eles querem estudar mais, então, ok. Mas o segundo ano, já entram famílias que muitas vezes, naquele primeiro momento, falam, nossa, vou ter que todo mês, né, estudar sobre isso, então acho que é muita coisa para minha agenda, tal. Mas aí, como é que é feito isso? É o boca a boca.
É essa primeira turma de pais que começa a comentar com os outros pais e falar, poxa, mas é legal, isso está dando certo na minha casa, porque na escola da família a gente não vai estudar a educação que eles recebem na escola, a gente vai falar com vocês sobre educação familiar, né? Então, o que a gente também estuda na escola com os professores, mas lembra, na escola é aquele âmbito do coletivo, e com vocês a gente vai estudar nesse âmbito do privado, né? Então, do papel ali da figura de autoridade naquele espaço familiar, que é importante, assim como os educadores da escola, mas, né, tem uma outra função, é diferente a função da família da função da escola, e a gente já vai discutir mais isso, tá? Agora, essa é a boa notícia, então a gente sabe que é um trabalho que vai crescendo, né? Então, tem escolas, por exemplo, fui agora convidada para uma escola em Campinas, que é um grupo de pais que está estudando a questão das telas, então é uma comissão que se juntou, mas eles têm várias comissões, tem a comissão de pais de frente de práticas antirracistas, de inclusão, então tem uma de bullying, são os pais que eles estão reunidos e estão estudando, então eles que convidaram, claro, eles fazem uma parceria com a escola, né? Eles têm esse acordo com a escola de falar, ó, a gente vai oferecer para toda a comunidade de pais uma palestra sobre a questão do ECA digital com a Adriana, tal, e aí a escola, junto com eles, aprova. Mas quem faz tudo isso são os pais, entende? É uma organização, é isso que a gente está falando desse protagonismo. Agora, tem pais que a gente não atinge nunca. E nós vamos ter que lidar com essa realidade, entende? O fruto não cai longe do pé, eu vou questionar isso. E aí eu vou questionar agora falando mais do que a gente vai discutir hoje, tá bom? Por quê? Porque as crianças e adolescentes, gente, isso eu tenho experiência em muitas escolas públicas, às vezes, que tem uma realidade de violência, mas altíssima, né? E eu não estou querendo aqui parecer preconceituosa, porque, claro que na escola particular também tem, mas às vezes eles estão numa região muito vulnerável, né? Então, por exemplo, a gente está numa escola pública do Estado, na região ali de São Miguel Paulista, que tem realmente ali uma comunidade bastante complexa, né? São esses os alunos o que mais precisam de um ambiente na escola diferenciado. Porque aqueles que possuem uma boa educação e valores na família, mesmo que a escola não seja muito boa, eles desenvolvem. Agora, aqueles que não têm essa referência na família, ou que têm muitas vezes referências de contravalores, são os que mais vão precisar da escola. Com isso, eu não estou querendo dizer que vai ser fácil para a escola, vai ser mais difícil. Mas todas as pesquisas, e aí a gente tem pesquisa, desde 1932 nessa área, não são pesquisas recentes. Temos as recentes, mas atualizadas. Mas desde 1932 a gente tem pesquisas mostrando que a família ela é importante, que é a primeira pergunta que eu fiz para vocês, mas ela não é soberana. Às vezes, vocês devem conhecer, inclusive, crianças que têm atitudes diferentes, que são irmãos. Às vezes, na própria família de vocês. Né? Que você fala, nossa, é meu irmão, mas... né? A gente é completamente diferente. E teve a mesma educação, às vezes estudou na mesma escola, o mesmo pai, a mesma mãe, né? Porque existe uma questão da identidade também de cada um. Né? Mas esses estudos, eles mostram que um ambiente sociomoral na escola cooperativo, com adultos que sejam significativos, muitas vezes é a única oportunidade que essa criança, esse adolescente vai ter de ter outras referências. É mais difícil para a escola? Mas não a gente não pode dizer que o fato de eu ter um pai que diz assim, vai lá e bate. E às vezes o pai não fala isso por mal. Tá? Às vezes ele fala isso porque ele quer proteger o filho, ele não quer que o filho apanhe, ele não quer que o filho, né, não saiba se defender. Mas na escola de vocês, deve ter pais que dizem isso. Vai lá e, se você apanhar, bata. E deve ter pais que dizem, não se bate de forma alguma. A gente tem que resolver as coisas dialogando. Porque a gente está falando de uma educação desse âmbito privado. Às vezes a gente tem na mesma família orientações diferentes. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Ou a avó fala outra. Ou se são duas mães, se são dois pais, enfim. Independente, as figuras de autoridade, né, daquela família, às vezes têm orientações diferentes para aquela mesma criança, para aquele mesmo adolescente. Agora, quando essa criança vai para a escola, se ela bater e falar, minha mãe falou para eu bater, meu pai disse para eu bater, minha avó falou que eu tenho que bater, a professora vai dizer, não, aqui não se bate.
Agora, se a criança já teve orientação em casa, a gente não resolve as coisas batendo, e chega na escola, o professor fala que não se resolve as coisas batendo, você entende que essa criança, ela vai perceber que os adultos estão falando a mesma coisa. Então, claro que essas crianças se desenvolvem muito mais do que aquelas que têm orientações diferentes. Mas não significa que as que têm orientações diferentes não tenham possibilidade de se desenvolver. Não é algo soberano, que é engessado, entendeu? E está ali pré-determinado. Bom, então meu pai é assim, serei assim. Não. Minha mãe é desse jeito, então eu vou ser assim. E aí a gente vai olhar aqui o que influencia isso, tá bom? Eu vou voltar a compartilhar aqui, porque a primeira pergunta que vocês responderam no Forms foi quem educa em valores. Imagina, eu que agradeço, Isa, essa pergunta. A primeira pergunta que vocês responderam era quem educa em valores nossas filhas e filhos. Se era família, que é o azulzinho, ó, 22,5% falou que é família. Ninguém falou que era só a escola, que era o vermelho, e 77,5% falou que eram ambas. Né? É bem significativo o resultado da escola de vocês, porque normalmente dá meio a meio. É difícil, nunca vi mesmo ninguém falar que é só a escola, né? Os pais falarem, mas às vezes dá meio a meio e às vezes dá não, é só a família, a escola não tem essa função de educar em valores. Então nós vamos pensar como é que a gente educa em valores. Depois eu volto para as dificuldades de vocês. Então eu queria começar contextualizando um pouco para dizer o seguinte para vocês. A escola, gente, ela não é um disco voador sobrevoando a nossa sociedade. Ela está inserida na sociedade. As crianças, elas não entram na escola e passam por um portal mágico e esquecem tudo que está acontecendo na vida delas fora da escola. Seja no âmbito presencial, seja no âmbito online, né? Que elas também têm muitos acessos. Infelizmente, mas possuem. É uma realidade que a gente tem hoje. Então, eu trouxe alguns dados para a gente refletir aqui. Pra vocês terem uma ideia, até a metade da década de 90, a duração média de um casamento no Brasil era de 7 anos. Hoje, caiu para 18 meses. E a gente está falando de casamentos oficiais, né? De uniões oficiais. A Organização Mundial da Saúde vai dizer para a gente que a gente tem hoje 121 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo. É uma das maiores epidemias que a gente tem hoje, está relacionada à saúde mental. Na Inglaterra, houve nada menos que 68% de aumento na busca por antidepressivos em 2015. Foi um boom. Para vocês verem que esse não é um problema tão recente. A gente já tinha todas essas questões antes da pandemia. A questão é que com a pandemia, com o isolamento social, as nossas crianças, nossos adolescentes, esses problemas eles se amplificaram na vida deles. A escola, ela teve um trabalho hercúleo para tentar fazer recuperações de alfabetização, de inglês, de matemática, de história, de física, quem ia prestar vestibular. Mas como é que a gente recupera uma convivência que não existiu? As crianças não tem como recuperar. Quem tinha 5 anos, na época que ficou isolado socialmente, longe da convivência dos colegas da escola, nunca mais vai vivenciar isso, porque ela pode vivenciar depois com 6, com 7 anos. Mas aquela fase dos 5 anos, ela não vivenciou, assim como os de 10, assim como os de 15, os de 17. Então, claro que isso tem um impacto, e a gente já tem pesquisas agora, recentes, mostrando esse impacto, né? Então, durante a pandemia, a gente teve um aumento de 42% no consumo de antidepressivos, né? Por parte de crianças de 5 a 10 anos de idade. Vocês percebem como, claro que era um problema que já existia antes, mas que se amplifica? Né? Bom, o Brasil, gente, é o maior consumidor do mundo em volume de clonazepam, que é o princípio ativo do remédio Rivotril, que é um ansiolítico, né, popularmente, né, conhecido como um calmante. Tanto que as pessoas brincam, né, coloca Rivotril na água, né, põe já na mamadeira do bebê. Existem várias piadinhas péssimas nesse sentido. Né? E é o segundo remédio mais vendido no país, à frente de nomes como hipoglose e buscopan composto, que são remédios mais simples, mais populares. Né? Então, a gente não pode desconsiderar que a escola hoje tem esse público, com essas crianças, esses adolescentes, os pais, que também têm questões de saúde mental, os professores, os gestores, nós estamos falando de todo mundo. Né? Então, a gente tem que olhar que a convivência na escola hoje, ela precisa ser planejada assim como a escola planeja português, matemática, história, geografia, enfim. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês podem abrir o áudio e falar, podem escrever no chat, se vocês escreverem no chat é bacana, porque aí a gente vai sendo mais rápido, mas também quem quiser falar, pode falar.
Quando vocês pensam os filhos e as filhas de vocês, adultos, que características vocês gostariam que eles tivessem? O que vocês acham que, assim, é muito importante? 2, 3 características, 4, não sei. Que vocês falem, não, isso aqui é muito importante, eu quero que minha filha seja um adulto que tenha essa característica. Empáticas. Empáticas, que mais? Quem quiser escrever, pode ir escrevendo, assim tem mais participação. O Marcel colocou honestos, resilientes, alguém falou aqui. Ó, empatia, que sejam felizes, respeitosos, responsáveis, pacíficos, honestos de novo, bom caráter. Honestidade também. Honestidade. Compaixão. Participativos e ativos, que tenham compaixão, caráter e honestidade, respeite as diferenças, que tenha empatia, amor próprio, respeito ao próximo. Veja, eu faço essa pergunta há mais de 20 anos, para pais, para professores e para gestores. Eu fiz essa pergunta, semana passada foi que a gente fez a formação, ou retrasada, né, com vocês, e com gestores, né, eu fiz uma conversa com gestores, então, assim, ninguém nunca me disse, eu quero um aluno desonesto. Eu quero um filho que não tem empatia. Eu quero que minha filha seja desrespeitosa. A única diferença, quando eu faço essa pergunta para os professores e para os pais, e não é que os professores não querem isso, tá? Mas é que normalmente nós, como mães, como pais, a gente quer a felicidade dos nossos filhos. Felicidade é uma coisa que não aparece entre os professores, mas não é que eles não queiram a felicidade dos filhos de vocês, não. É que o professor, né, a gente como mãe e pai, a gente pensa isso. Bom, a felicidade é uma coisa importante, claro. Né? Então, vejam, a minha segunda pergunta agora, para vocês pensarem, né? O que vocês acham que vocês fazem efetivamente na relação com as crianças e com os adolescentes, que eles se transformariam nesse tipo de pessoa? O que vocês acham que influencia na educação que vocês dão dentro da casa de vocês, para que eles se tornem essa pessoa? Ó, o Marcel já colocou aqui o exemplo. O que mais? A Isa, por exemplo, a Fabiane, uma escuta ativa, presença, amor, exemplo de novo, respeito, escuta, amor. Então, olha só, né, gente, diálogo, vocês todos estão de parabéns, né? Então, é bom que a gente já vai discutindo, né, coisas mais profundas. Então, vamos pensar. Primeira questão do exemplo, né? Claro que tem uma frase que fala assim, né? Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Tá? Então, de verdade, o nosso exemplo ele é importante. Se a gente quer que as crianças sejam respeitosas, a gente precisa ter ações de respeito. Com eles e na frente deles, né? Com as outras pessoas que a gente se relaciona, seja quando a gente vai a um restaurante, seja quando a gente está no trânsito, né? Com isso também não estou querendo dizer que vocês são robôs e que, claro, não vai ter um dia que às vezes a gente perde um pouco a paciência, né? Acaba fazendo alguma coisa que a gente se arrepende, mas a gente não pode ter essas ações diárias, correto? Então, vou contar uma história aqui para vocês. Eu tenho 2 filhos, então como vocês vão me conhecer mais aqui com o tempo, eu vou dar muito exemplo dos meus filhos. E eu tenho, hoje um tem 33 e o outro 20, quase 29. Então, eles têm 4 anos de diferença. O mais novo, o mais velho, uma vez, liga a avó em casa, a avó sogra, né? Isso é um detalhe importante. Era a avó, minha mãe. Liga a avó sogra, e ele tinha uns 7 anos de idade. E eu tava, sabe aquele momento que você tá apurada, antes do jantar e tal? Eu falei, nossa, ela vai falar um tantão. E ele, mamãe, é a vovó. Eu falei, fala que eu já entrei, que eu tô no banho. Fala que eu tô no banho. E eu falei, como eu já estudava isso, porque quando eu não estudava, gente, tem uma coisa ótima, né? A ignorância, ela é reconfortante. Né? Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a questionar muitas coisas que eu fazia, porque como é que a gente educa os nossos filhos, né? A gente não fala, eu vou estudar para ter um filho.
vou fazer uma faculdade, né? Não, a gente educa muitas vezes usando a experiência que a gente teve com os nossos pais, né? Se a gente fala assim, eu sou uma pessoa do bem, eu acho que o que o meu pai fez comigo foi bacana, eu vou reproduzir aquilo. Se eu falo, não, meu pai foi autoritário demais, então eu vou querer fazer um exemplo, né? Vou dar uma educação diferente para os meus filhos. Então a gente vai usando muito senso comum. Quando eu comecei a estudar sobre isso, claro, né? Eu sou da área, né? Eu sou professora. Eu comecei a questionar muitas coisas. Então, quando eu falei isso, eu falei e imediatamente eu me arrependi. Porque eu falei, isso é tão importante a gente falar aqui, ser honesto, falar a verdade. Apesar de ser uma pseudo-mentira, né? Era uma mentirinha ali só para sair de uma situação. Para uma criança de 7 anos, que tem uma noção de justiça muito apurada nessa idade, né? Aquilo é péssimo. Então, eu fiquei pensando como é que eu ia retomar com ele depois, né? Aí eu falei, olha, Lipe, aquela hora a mamãe estava tão atrapalhada, mas eu deveria ter pedido para você falar para a vovó que eu não podia atendê-la, que eu estava ocupada. E na hora eu quis dar uma desculpa rápida e falei que estava no banho, mas o que a mamãe falou não era verdade. E eu pedi para você falar uma coisa que não era verdade. Então eu retomei com eles. Então vocês colocaram aqui que o diálogo é importante, que a escuta é importante. Então quando a gente tem uma atitude com eles, que às vezes a gente acha que, puxa, escorreguei, é importante a gente retomar, gente. Entende? A gente retoma com eles, conversa com eles. E hoje a gente realmente fala muito e escuta muito pouco. Depois a gente reclama quando eles são adolescentes, que eles vão para o quarto, que eles não querem conversar conosco. Mas essa relação, ela precisa ser cultivada, esse diálogo, desde que eles são pequenininhos. E a gente vai estudar mais sobre comunicação, mas vocês vão ver que é um diálogo qualificado, tá? Porque eu não posso falar assim. Imagina que a Rosana é minha filha. Rosana, o que aconteceu? Eu não acredito. Você fez isso de novo? Mas de novo você está fazendo. Porque se a gente pergunta, responde, você não dá, isso não é um diálogo, é um monólogo, né? A gente está dando um sermão. Então, não é produtivo. A gente tem que fazer perguntas e esperar que eles pensem, que dê o tempo para eles poderem nos responder, para a gente poder escutá-los. E isso não é simples, mas isso é algo que vai mostrando para eles, inclusive, que nós somos os adultos da relação. Eu brinco com os professores e com os familiares, olha, tem dia que a gente tem que fazer mantra, sabe? Eu sou o adulto da relação, porque às vezes a gente vê, eu estou em restaurante, eu reparo muito isso, né? Inevitavelmente, eu estudo sobre isso. E outro dia eu estava com meu filho mais novo, e eu estava sentada de costas para uma mesa, e estava uma discussão entre mãe e filha, só que eu não tinha visto que era mãe. E eu perguntava assim para ele, mas é uma adulta e uma criança? Uma criança mesmo? Porque pela voz, nem parecia que tinha tanta diferença. Eu falava, não é possível que uma mãe e uma filha que estão brigando. Elas estavam brigando no mesmo nível, entende? E as crianças, elas precisam que a gente se porte como adultos. Eles precisam ter uma referência superior à forma como eles resolvem as coisas, que são estratégias mais primitivas. Não porque eles são do mal, porque vocês não educam bem, só porque eles ainda são crianças. Eles ainda não têm estratégias melhores, entende? Então, veja, quando vocês falaram do exemplo, vocês colocaram aqui a questão da presença, que isso é uma coisa que apareceu muito como desafios que vocês colocaram, né? Ter uma agenda muito cheia, não ter tempo. Às vezes a gente até está em casa, mas está ausente, porque a gente está no celular, né? Eu moro na praia, gente. E às vezes eu estou na praia, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, eu brincava com meus filhos de fazer buraco, né? A gente precisa criar memórias afetivas, né? De fazer um maior buraco, o castelo de cocôzinho, sabe essas bobagens, né? Que as crianças adoram. E hoje eu vejo uma pouca disponibilidade das famílias em fazer isso. E quando você vê, os pais estão no celular, estão na praia, né? No momento que você poderia estar ali com a natureza, né? E as crianças também estão ali assistindo um videozinho, estão ali, né? Ou estão pedindo para ficar no celular, porque, claro, os pais estão no celular e não estão dando atenção, né? Então, o Marcos colocou companheirismo, né? Uma vez eu estava com os meus filhos adolescentes no clube, eu morava em Campinas na época, e uma amiga minha falou assim para mim, como é que você traz seus filhos adolescentes para o clube? Vocês estão jogando, a gente levou um jogo de tabuleiro, começou a chover, tinha um jogo no carro, falei, vamos pegar o jogo, e a gente começou a jogar no restaurante do clube, né, na lanchonete. Como é que você consegue isso? Eu falei, é porque eu comecei desde que eles são pequenos. Entende? É uma cultura. Aí tem pais que falam assim, mas Adriana, agora meu filho tem 15, não tem mais jeito? Não tem, só que é mais difícil. Né? Porque é importante a gente ter uma rotinização desses momentos que são de compartilhamento com eles, de ter não só tempo, mas qualidade.
apesar de que as pesquisas hoje mostram que tempo também precisa ser considerado, porque às vezes o pai fala assim, eu tenho pouco tempo, mas é de qualidade, mas muito pouco tempo também não resolve, gente. Entende? As crianças já ficam um tempo muito grande na escola. Então, assim, quando a gente está com eles, a gente tem que ter uma agenda que priorize eles. E às vezes eu vejo isso, né? Aqui na minha cidade agora, os bares estão colocando brinquedão para as crianças. É um boteco, não é um lugar para criança, gente. Entende? Não é um lugar de você levar criança onde tem um monte de adulto bebendo, fumando do lado de fora, né? Não é um espaço para criança. Aí se coloca um brinquedão, as crianças brincam e os pais estão ali naquele ambiente. Então, a gente precisa entender o que a gente quer efetivamente, o que a gente faz. Porque às vezes eu quero formar um filho empático, mas eu não tenho relações de empatia. Eu quero promover o diálogo, mas só eu falo, eu não tenho escuta, né? Então, a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente gostaria que eles se formassem, com aquilo que a gente faz efetivamente no dia a dia. E pensar uma coisa, né? Primeiro que eles crescem muito rápido, e agora eu sou aquela mãe velhinha que falo isso para todo mundo, né? Aproveita, porque cresce muito rápido aí, agora cada um casou, a agenda é difícil, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo passa muito rápido, né? E às vezes quando a gente vê, você fala, poxa, já foi, já não tem mais 5 anos, já não tem mais 10, já não tem mais 15, né? E muitas vezes fica difícil voltar para trás, né? Então, se eu quero uma qualidade, a qualidade relacional na família também é importante. Claro que vão ter conflitos, vão ter problemas, isso faz parte das relações, mas a forma como a gente resolve, a forma como a gente atua. Então, muitos colocaram aqui respeito. Respeito, gente, a gente vai trabalhar com a ideia de respeito mútuo. O que significa isso? Que na personalidade dele, eles construírem o valor do respeito, e esse valor passar a ser forte, integrado a outros valores, e que com o passar do tempo eles consigam se autorregular, né? Porque os pequenininhos não conseguem se autorregular, porque esses valores são fracos ainda na personalidade deles. O que acontece? Eu vou precisar que eles vivenciem relações de respeito. E o respeito tem que partir de nós. Tem um professor aposentado agora já, infelizmente, né, porque ele é um sabido nessa área que a gente estuda da psicologia moral, que é o professor Yves Delatale aí do Instituto de Psicologia da USP. E ele diz assim, é muito fácil a gente tratar as outras pessoas de forma respeitosa, essas pessoas são respeitosas conosco. Então, a Alda, que está aqui, ela é minha aluna na pós, né? Se ela sempre me trata bem, oi, professora, tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Então, é fácil eu ser uma professora respeitosa com ela. Agora, e no dia que ela me distrata? Entende? No dia que ela está de mau humor, vem e fala, hipoteticamente, eu não estou dizendo a Alda nunca fez isso comigo, mas imaginando esse dia, é nesse dia que eu, como professora, tenho que mostrar o valor do respeito, entende? Porque é fácil a gente tratar alguém de forma respeitosa quando eles são respeitosos conosco. Então, é no dia que a criança faz a birra, é no dia que o adolescente bate a porta do quarto, e a gente tem que mostrar indignação frente a essas situações. Então, eu tenho que falar, filho, eu não vou falar com você agora. Porque se eu falar com você agora, eu estou tão brava, que eu vou acabar falando alguma coisa que eu vou me arrepender. Só que aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se acalmar, esperar que eles se acalmem também, porque também não é produtivo quando eles estão bravos, né? Querer conversar. Porque às vezes é isso, né? A gente quer conversar na hora que eles estão ali no calor da emoção. Não funciona, gente. O cérebro está inundado ali, entendeu? A gente não consegue, não tem nem como raciocinar para conseguir compreender o outro. Não tem nem escuta em relação ao outro. Então, acalmou. A minha avó, ela me dizia uma coisa, quando eu brigava com meu irmão, eu sou 6 anos mais velha que meu irmão. Então, a gente brigava muito, eu como mais velha, irritava muito ele, provocava, né? Essas coisas de irmão. E ela falava assim, minha neta, vai tomar água com açúcar. E põe bastante açúcar e mexe até derreter o açúcar. Na sabedoria da minha avó, hoje a gente não dá mais açúcar, né, para as crianças, mas na sabedoria da minha avó, não era questão de tomar água com açúcar, era eu sair daquele contexto, era eu, mexe, espera derreter, era para demorar, para eu me acalmar. Era uma sabedoria magnífica que eles tinham, né? E isso fazia com que realmente a gente se acalmasse para poder resolver aquela questão. Então, vejam, se a gente quer que eles se tornem respeitosos, o respeito tem que partir de nós, principalmente nesses momentos difíceis, nesses momentos que são mais sensíveis. Tudo bem?
Tem uma outra coisa que é muito importante nessa construção de valores, quando eles estão, então, se formando, né? Porque eles são crianças, são adolescentes. Então, a gente constrói valor para o resto da vida, até o dia de morrer. Mas as crianças e adolescentes, eles estão em potencial desenvolvimento, entende? Então, o que acontece? Eles precisam ter reais situações de fracassos e sucessos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eles mentem para você, contam uma mentira. Qual que é o problema da mentira? Às vezes a gente fala que o problema da mentira é: você quer matar a sua mãe, meu coração está sangrando. Vocês já pensaram, as crianças pequenas, elas começam a imaginar o sangue jorrando do coração da mãe, né? Porque eles são muito, muito simbólicos, né? Eles não vão conseguir entender essa subjetividade do coração sangrando, é porque eu estou triste, né? Eles vão imaginar o coração sangrando mesmo. O adolescente vai falar que dramática. Nossa, minha mãe só faz drama, né? Mas veja, qual que é o problema da mentira numa relação? Não é que eu fiquei triste, porque eu posso ficar triste, isso é uma consequência, eu posso ficar decepcionada com aquela relação, com aquela pessoa. Mas qual que é o problema da mentira numa relação? Então, a Marcela é minha amiga, eu confio nela, aí eu descubro que ela mentiu para mim. Quebra essa confiança. Como é que a gente vai continuar se relacionando sem um confiar no outro? Confiança, gente, é algo fundamental nas relações para essa construção de valores. Se a gente quer que eles se tornem respeitosos, justos, empáticos, amorosos, né, como vocês colocaram, dialógicos, a gente precisa estabelecer relações de confiança. Só que vão acontecer, às vezes, situações que eles vão mentir. Pode ser uma pequena mentira, pode ser uma mentira mais grave. Agora, imagina que essa criança, esse adolescente, ele se arrepende. E ele vem e conta para vocês. Mãe, menti. Não é que vocês descobriram. Ele veio, se arrependeu e contou. Tá? Às vezes a gente fala, eu não acredito que você mentiu para mim. Mas que absurdo. Como é que eu vou confiar em você? Não, você pode dizer o quê para ele? Filho, você poderia não ter me contado. Talvez eu nunca ficaria sabendo que você mentiu. No entanto, você se arrependeu e teve coragem de vir agora assumir a verdade. Entende? É nesse diálogo mais qualificado e respeitoso que a gente vai mostrando para eles que aquela experiência, eles têm que sentir um sentimento de bem-estar quando eles fazem alguma coisa e depois voltam atrás, entende? Agora, vamos imaginar que você descobre, ele não contou. Então, a gente não vai fazer uma chantagem emocional. A gente vai falar para as crianças o quê? Para os adolescentes. Como é que eu vou voltar a confiar em você? É esse tipo de relação, Rosana, que você quer ter com a sua mãe? É assim que a gente quer conviver na nossa família? Quando você vem falar uma próxima coisa, talvez eu não tenha... Antes eu ia ter certeza absoluta que você estava falando a verdade, agora eu vou ficar em dúvida. E aí eles vão ter que reconstruir essa confiança, entende? Isso é uma coisa laborosa, é difícil. A gente não pode, no dia seguinte, fingir que nada aconteceu. Mas não é também para ficar fazendo o tempo inteiro jogando na cara, não estou dizendo isso, tá? Porque tem, né, às vezes, principalmente nós, mulheres, a gente tem um negócio de ficar levantando passados, né? Às vezes, então, assim, falem daquela situação, né? Como é que a gente... E depois, conseguir. Então, bom, agora eu estou percebendo que a nossa relação melhorou. Ou porque está mais respeitosa, ou porque não tem mais mentira. A gente precisa sentar e dialogar com isso. Não é melhor quando a gente convive assim? Quando a gente tenta resolver as coisas sem bater a porta? Sem ficar gritando? Sem fazer malcriação? Você se sente melhor quando a gente resolve as coisas dessa forma? Ou quando a gente resolve as coisas no grito? É importante eles se sentirem bem com essas ações, entende? E entender, gente, que vão acontecer coisas sim, vão ter conflitos, vão ter problemas, eles vão escorregar, todo mundo já fez, tá? Mas o que a gente quer? A gente quer que eles cresçam e confiem na gente. Infelizmente, hoje, a gente tem o uso de álcool entre os adolescentes está cada vez mais precoce. E a gente tem, às vezes, situações que eles estão numa festa, usaram álcool, não tem supervisão de adulto. A gente tem muitas histórias delas, principalmente em São Paulo. Né? Não que não tem em outros estados, mas em São Paulo tem uma incidência grande disso, e de, às vezes, acontecer de um adolescente passar mal, entrar em coma alcoólico, e não ter um adolescente que teve coragem de ligar para um pai porque tem medo do que vai acontecer. Deixa o amigo lá passando mal. Às vezes pode acontecer uma coisa fatal, pode vir a óbito, a depender da situação, da gravidade, o que acaba sendo devastador para aquele grupo. Eu já vivenciei isso em escolas, tá?
Porque eles não tinham um adulto que eles confiariam para contar, com medo do que poderia acontecer. Então, claro, eu não estou querendo dizer que não possa acontecer nada, que a gente vai passar a mão na cabeça em tudo, não estou dizendo isso. Colocar limite é fundamental para a educação deles. Mas é a forma como a gente coloca. Eles entenderem que numa situação grave, eles têm ali um adulto que eles possam confiar. Vocês não vão passar a mão na cabeça deles, mas eles têm que entender que numa situação como essa, numa hierarquização, eu preciso falar para alguém da minha família. Eu não posso, né, deixar uma situação, porque fica mais grave ainda. Né? Então, a gente vai discutir também essas coisas, né, com eles. E vai ter sempre, deixa eu contar isso uma coisa para vocês que eu não falei. Vai ter sempre uma atividade para a família no mês, do tema que eles vão estar ali trabalhando nas aulas de convivência. Eu já convido vocês a participarem, seja das crianças, seja dos adolescentes, né? Eu sei que os pais das crianças se envolvem mais quando eles são pequenos, mas também é bacana vocês se envolverem. E a gente sempre vai mandar dicas para vocês todo mês, de olha, a gente está trabalhando esse tema, né? Aproveitem para ampliar sobre esse tema o diálogo na casa de vocês, porque isso vai ampliando o repertório deles. Poxa, eles estão vendo isso na escola com os professores e os colegas, aí eles também estão discutindo isso lá na hora do almoço, ou na estrada, ou quando vocês estão buscando eles, tem trânsito na porta da escola, né? Não é para ser chato, só vamos falar de valores e de convivência, eu não estou dizendo isso, mas é quando tiver oportunidade para poder falar. E essas tarefas, que é uma no mês, tá? Que chama Dialogando com a Família sobre o que a gente está estudando na escola, tá bom? Bom, vou continuar compartilhando aqui, deixa eu voltar. Então, para mostrar o seguinte para vocês. Na constituição da identidade deles, né, eles têm o que nós temos, né? Na constituição dessa personalidade ética, a gente tem valores que são éticos. Então, o que são esses valores éticos? O que a maioria que vocês colocaram aqui? São valores que são universalmente desejáveis, tá? Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Pensem num político bem corrupto. Eu sei que é difícil, né? Mas um só. Quando vocês pensam nesse político corrupto, vocês acham que esse político ele tem o valor da honestidade forte na personalidade dele? Não. Provavelmente ou é inexistente ou é bem fraco. Por quê? Porque ele não consegue se autorregular. E o que significa isso? Esse valor da honestidade é um valor que ele é universalmente desejável. Porque se esse mesmo político ele tiver que contratar um assessor para lidar com o dinheiro dele pessoal, ele não contrata alguém que ele acha que é desonesto. Ele vai contratar alguém que ele vai achar que vai ser honesto com o dinheiro dele, apesar dele ser uma pessoa desonesta, entende? Então, esse é um valor ético, é um valor moral, e é moral de moralidade, não de moralismo, tá? Só para vocês entenderem. Então, na constituição da personalidade das crianças, esses valores, eles estão sendo ainda construídos, então eles são mais periféricos, eles não são tão centrais, tão integrados. Vai ser o exemplo, essas experiências reais, bem-sucedidas, mal-sucedidas, que eles vão... Então, a convivência é importante, essas relações interpessoais, para a construção desses valores, quer seja no ambiente da família, quer seja na escola. Quando eles são pequenos, gente, quem são as pessoas importantes? Então, se vocês falarem assim, filho, se apanhar, bate. Ele vai dizer, meu pai falou para bater, eu tenho que fazer isso. Quando eles se tornam adolescentes, e aí eu já posso falar a partir do 5º ano ali, não é que a gente perde o prestígio como pai e mãe, mas quem é que passa a ter uma importância na formação deles, nas relações? Quem são? Quem tem filho adolescente aqui? Que a gente fala assim, antes o que eu falava era lei, agora... Os amigos, eu acho que são os amigos. Exatamente. Infelizmente, no caso da minha filha, muitos dos professores, assim, que ela ama vários. Bom, né, que tem, porque os adultos da escola também são referência como da família, né? Mas conforme eles vão crescendo, tanto que eu tenho um caso disso, Isa. Esse meu filho mais velho, quando ele tinha uns 5 anos, ele trouxe, olha como eles são rígidos na cidade, né? Ele trouxe uma lição de casa que tinha que recortar de jornais. Lembra que antigamente o jornal era impresso? Se todo mundo for aqui, se tiver muita gente nova, daqui a pouco meus exemplos estão indo por água abaixo. Já falei do telefone fixo, né? Agora do jornal impresso.
Mas, enfim, ele tinha que recortar de jornal palavras que começavam com a letra do nome dele. E eu falei, Lipe, a mamãe é muito alérgica a jornal, a gente não tem jornal aqui, mas tem revista, é a mesma coisa. Não, a professora disse jornal. Enquanto eu não saí, não comprei aquele jornal, ele não sossegou. Vocês entendem? O que o adulto fala, seja na família, seja na escola, para a criança tem um peso grande, né? Mas conforme eles vão crescendo, a gente não perde o prestígio, mas os amigos passam a ter um peso. Então, tem uma coisa que a gente chama de representação de si, que é como eu me enxergo e como eu quero que o outro me veja. Quando eles são bem pequenos, eles não querem decair aos olhos dos pais, dos professores. Entende? Eles não querem isso. Mas conforme eles vão crescendo, eles não querem decair aos olhos do grupo, dos colegas. E aí, voltando no que vocês colocaram lá no começo, né, no Forms, de que uma das grandes preocupações que mais apareceu aqui é com a educação das outras crianças, a gente tem que pensar o que nós podemos fazer com os nossos filhos. Porque a gente não vai conseguir mudar a educação dos outros pais. Mas o que eu posso fazer para fortalecer meu filho, para minha filha, para que ela possa ter os amigos, mas não seja tão influenciada. Além de tudo, hoje, gente, vocês têm uma questão que são as redes sociais, essa convivência online, né, as curtidas. Então, isso tem um peso muito maior do que os adolescentes, por exemplo, que não tiveram isso. Os meus filhos não tinham WhatsApp quando eles eram adolescentes. É incrível isso, né? Mas não tinham. Só isso já me faz ser uma mãe muito mais feliz do que vocês. Vocês não têm ideia. Só pensar no grupo de WhatsApp, né? De pais também, né? Porque eu também não tinha grupo de WhatsApp de pais. E eu sempre falo isso, né? Eu falo, para que serve um grupo de WhatsApp de pais, gente? Para a gente falar assim, estou atrasada, algum pai pode me ajudar, pode pegar meu filho. Vai ter, a gente está comprando um livro coletivamente, conseguimos um desconto, quem quer entrar nisso? Isso serve um grupo de WhatsApp de pais. Facilita a vida, uma comunicação rápida, mas tratar os problemas da escola em grupo de WhatsApp de pais, não é o que vocês me falem aqui, que vocês vão me convencer de que isso é produtivo. Todas as experiências, eu tenho diversas, elas são catastróficas. Elas pioram não só o trabalho da escola, mas como a relação entre as crianças e os adolescentes. Então, tratem com quem é de direito. Teve alguma questão? Lembra que eu falei a importância da relação família-escola? Não significa que vocês têm que aceitar tudo que a escola vai fazer. Vocês podem discordar, mas discordem na escola. Se tem uma criança que está dando problema, que está batendo mais, que está... Eu sei que é difícil. O meu filho mais velho mesmo é esse mesmo, né? Eu já só estou dando exemplo dele. Preciso pegar um exemplo do meu. Ele era mordido por uma menininha minúscula, era metade dele. Mas ele era mordido porque havia uns pedaços tirados. Claro, eu como mãe, né, eu era professora de educação infantil, né? Então, como mãe, eu tinha vontade de matar a menina, claro. Lá no meu íntimo, eu falava, meu Deus do céu, que canibal. Por que ela faz isso com meu filho que é tão bonzinho? Né? Mas, como educadora, eu pensava, bom, eu vou precisar ensiná-lo a se defender. Que vão ter outras Camilas na vida dele. E a gente não pode... Às vezes, o que a gente quer? Que troque de sala. Aí a criança vai sofrer de uma outra criança. Não estou dizendo que em algumas circunstâncias, às vezes, não é importante, mas, de forma geral, né, a gente, como pai, como mãe, a gente quer proteger os nossos filhos. Isso é muito digno. Claro. Faz parte, realmente, da nossa função. Ainda bem que os pais querem proteger os filhos. Mas é que, às vezes, a nossa ação não ajuda eles, por exemplo, a não ser um alvo de bullying. Não ajuda eles a saírem de uma situação de violência. Então, a gente tem que fortalecê-los, né? E entender que se aquela criança agressiva, colocar num grupo de WhatsApp de pais falando sobre aquela criança não ajuda. Ao contrário, atrapalha. Mas depois a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso. Bom, mas na constituição da nossa personalidade, a gente também tem valores que não são esses valores que são universalmente desejáveis. Vou pegar um outro exemplo de valor universalmente desejável. Vocês conhecem uma pessoa que é bem grossa? Sabe aquela pessoa que você fala com ela, ela não cumprimenta, ela te trata sempre na sapatada? Trata ela igual. Vocês já experimentaram fazer isso? Quando a gente trata essa pessoa igual, o que ela faz, gente? Qual é a primeira reação dessa pessoa? Credo? Mas o que é isso? Por que essa grossura toda? Né? A primeira coisa de uma pessoa que sempre trata os outros de forma
desrespeitosa, de forma grossa, é estranhar. Por quê? Porque apesar do valor do respeito não ser forte na personalidade dessa pessoa, ela não quer ser tratada de forma desrespeitosa. Então, esses são valores que são universalmente desejáveis. Justiça. Às vezes uma pessoa é super injusta, mas trata ela de forma injusta, ela fica indignada, né? Agora, tem outros valores na nossa personalidade. Por exemplo, pessoas que gostam de manter uma boa aparência. É ruim ter esse valor? Não. Mas ele não é universalmente desejável. Deve ter gente aqui que, se vai sair cedo, escolhe a roupa um dia antes. Para escolher com calma, para estar tudo combinando, tudo bonitinho. E tem gente que se joga dentro do guarda-roupa e sai com a roupa que for. O Adriano está até rindo aqui. Né? É você, qual que é o caso? 1 ou 2, Adriano? Ele é o 2? Então tá bom. Agora, o fato do Adriano ser o 2, André, e de repente o André se preocupar, de conta, né? Não sei se é verdade, mas o André se preocupar mais com a aparência dele, faz o Adriano ser melhor ou pior que o André? Não. Agora, a questão é, para uma pessoa que o valor da aparência é muito importante, né? Que quer se manter elegante, que quer se manter bem, é vaidoso, não tem problema nenhum você ser vaidoso. A questão é, eu não tenho dinheiro para comprar uma calça que eu estou querendo muito. Aí eu entro na loja e furto essa calça. É o problema do conflito de quereres, entende? É nessa hora que vai ser usada a autorregulação. Porque eu posso ter um querer muito forte, que é ter aquela calça, mas eu também tenho um querer muito forte, que é ser vista por mim e pelas outras pessoas como uma pessoa honesta, como uma pessoa digna, como uma pessoa respeitosa. Então eu vou me autorregular. E aí eu não vou entrar, eu posso até ter a vontade, mas eu não vou entrar e não vou furtar algo, porque eu não quero ser vista, eu prefiro ser vista sem a calça. Agora, acontece às vezes o contrário, né? A pessoa até tem o valor da honestidade, mas numa situação como essa, ela prefere a calça do que ser honesta. Porque esse valor é mais forte. Então, as crianças, gente, os adolescentes, esses valores estão sendo construídos. Quanto mais eles vão ficando fortes, eles vão ficando mais centrais, mais integrados, e aí é o que a gente chama de autonomia. É quando eles conseguem se autorregular e eles não precisam mais que o outro olhe para eles. Mas se a gente pensar na nossa sociedade de adultos, olha só quantas vezes a gente entra numa loja, tem uma câmera, uma plaquinha dizendo o quê? Sorria, você está sendo filmada. Isso significa o quê? Como eu tenho certeza que você não é uma pessoa confiável, eu estou aqui te vigiando. Como eu sei que você não vai se autorregular, vocês entendem como isso é um problema para a sociedade, quando a gente não pensa na construção desses valores desde que eles são pequenos? Que bom que vocês queiram tudo isso para os filhos de vocês. E vamos fazer de tudo para que eles se tornem esse tipo de adulto. Porque na nossa sociedade, muitas vezes, esses valores estão enfraquecidos. E aí, como vocês colocam, é difícil educar com as outras crianças, com os outros pais. É verdade, é difícil mesmo. Mas a gente tem que educar eles apesar disso, né? Quando a gente tem uma comunidade, né, que compactua dos mesmos valores, dos mesmos princípios, a gente se fortalece. Então, essa é uma ideia que volta lá para a pergunta da mãe inicial, que falou que é professora também, desculpa, agora esqueci o nome dela, né? Que ela falou assim, os que mais precisam não vêm, mas a gente vai se fortalecendo quando a gente se junta e mostra, esses são valores que nós não negociamos. Isso é importante para a nossa comunidade do Ateneu. Entende? Então, esse é um ponto que é chave, né? Para a gente pensar aí durante esse período, tá bom? Bom, para eu não me alongar mais, eu sei que vocês estão cansados, né? Queria até agradecer. Eu queria terminar, eu vou passar um videozinho também, mas eu queria terminar falando sobre alguns pontos que eu fui falando ao longo da minha fala, mas que eles são importantes quando a gente pensa nessa construção de valores, que é o tipo de ambiente que essas crianças vão conviver, seja na escola, seja na família. A gente vai defender que esse ambiente sociomoral, para essa construção de valores, ele precisa ser cooperativo. E o que é essa cooperação? Cooperar é pensar junto. Então, a gente precisa estabelecer relações de respeito mútuo, mas lembrem uma coisa, vocês não são amigos dos filhos de vocês. Hoje eu posso falar que eu sou amiga dos meus filhos porque eles são adultos. Mas enquanto eles são crianças e adolescentes, nós somos pais e mães. Assim como os professores são professores, os alunos são alunos. Mas nós temos que estabelecer relações de respeito mútuo.
Mas essa hierarquia é importante para colocar limite, para eles saberem que tem um adulto ali que zela pela integridade deles, que a gente não vai permitir que eles batam em ninguém, assim como a gente não vai permitir que ninguém bata neles, e que quando isso acontece a gente vai tratar com essa indignação. É importante, como eu já disse anteriormente, relação de confiança. Desde que eles são pequenininhos, a confiança precisa ser um valor presente na família de vocês. Um ambiente justo. Vocês já viram que o adolescente mais fala de vocês, pais e dos professores? Ah, essa professora é muito injusta. Nossa, minha mãe é injusta demais, né? Tem até uma pesquisa muito bacana que fala sobre a injustiça entre os adolescentes, né? Em vez de falar sobre o conceito da justiça, é da injustiça. Mas porque eles estão questionando muito a figura do adulto ali, né? Nesse momento do desenvolvimento. Então, um ambiente justo, eu vou precisar daquilo que vocês colocaram aqui: diálogo, presença, exemplo, validação, né? E, claro, relações afetuosas também, para eles entenderem que, né, eu não estou preferindo o seu irmão, mas nesse momento eu preciso dar uma atenção aqui maior para ele do que para você, né? E vai ter momentos que eu vou dar mais atenção para você do que para ele, e eles vão, né, sendo educados nessa relação. A dignidade, gente, não pode ser negociável. E a generosidade. Vejam, a gênese da generosidade, ela é muito importante e ela é superior à da solidariedade. Às vezes a gente trabalha muito a solidariedade com os nossos filhos. Filho, vamos doar um brinquedo que você não usa mais para as crianças na campanha do Dia das Crianças, crianças que não podem ter brinquedo. Vamos doar um agasalho no frio. E é ótimo, tá? Eu não estou querendo dizer que vocês não devam ensinar a solidariedade. Mas a generosidade é quando a gente ensina para eles, quando a gente trabalha com eles, que muitas vezes a gente doa aquilo que nos falta. Vamos imaginar, faz de quanto que a gente estava hoje no presencial, tá? Então, faz de quanto que a gente estava no presencial e eu tenho horário para ir embora. Isso já aconteceu comigo em escola, de tipo ter horário de voo, né? Tá em outro estado. E chegar um professor, chegar uma mãe e falar: eu estou com um problema muito grave, eu posso conversar com você 5 minutos? Eu não tinha aqueles 5 minutos, mas às vezes a gente tem uma sensibilidade de perceber: nossa, mas se eu não falar com essa pessoa, vou arriscar se eu vou perder lá meu avião ou não, né? Então, isso é ser generoso, é quando a gente, né, vai tendo exemplos com eles de situações que às vezes a gente doa aquilo que nos falta. Eu não estou doando o brinquedo que eu tenho em excesso. Às vezes eu vou doar algo que, né, é aquilo que eu tenho. Então, essas relações, né, então, a confiança, a justiça, a dignidade, o respeito mútuo e a generosidade precisam perpassar por experiências reais nas relações com vocês. Não é fácil, tá? Não é fácil ser mãe e pai hoje em dia. Eu concordo que a missão de vocês é difícil, mas a gente se sente mais acolhido quando a gente está num grupo, numa comunidade educativa. Né? E essa é a ideia aqui que nós temos junto com a escola, e a escola é uma escola que tem muito interesse nisso, né? A escola já tem, né, a gente tem conversado, né, Rosana, tanto tempo que a gente foi conversando, até dar certo, né, de como a escola quer essa comunidade, né? E se fortalece essa comunidade quando a relação família-escola é de qualidade. E isso, de novo, né, vocês querem discordar da escola? Discordam, então lá marca, discorda, fala o que aconteceu, né? Pensem juntos, mas não desautorizem a escola, não se desautorizem entre vocês, a não ser, claro, se tiver uma relação abusiva, claro, aí tem a menor dúvida. Mas eu estou falando, né, nos conflitos que são normais, das coisas que acontecem, calma, a criança vem, conta uma história, o filho conta uma história, tá bom, filho, como é que a gente vai resolver? Eu vou conversar na escola, também quero ouvir o lado da escola, não é que eu não estou acreditando nele, mas eu tenho que mostrar para ele que existem adultos ali para zelar pela educação deles. Se a gente tira a autoridade da escola, a gente enfraquece o trabalho da escola, a gente desautoriza a escola. A mesma coisa entre vocês. Sendo num relacionamento de casados ou de separados, eu sei que às vezes é difícil, mas para as crianças é muito ruim quando um adulto da família desautoriza o outro, para o adolescente também. Tá? Então, quer discordar? Discorda no privado, não discorda na frente deles. Né? Eu sei, em algumas situações é difícil mesmo, mas, né, estou dizendo aqui o que seria melhor para as crianças, para os adolescentes. Né? Então, gente, eu vou
encerrar minha fala, e claro, quem quiser ficar aqui conversando, eu posso ficar também, mas eu queria mostrar um videozinho que a gente fez. Antes de mostrar o videozinho, eu vou compartilhar com vocês, é um vídeo que fala sobre convivência, ele é curtinho, tá bom? Mas eu vou compartilhar com vocês, então, aqui, que depois vocês possam, se vocês quiserem, a escola compartilha também os materiais que estão nas nossas redes sociais, né? Então, tanto no nosso canal do YouTube, no Instagram tem bastante live, no YouTube também. Na nossa biblioteca a gente tem um site, então nesse site vocês podem colocar lá, pesquisar, é tudo aberto, tudo gratuito, né? Vocês podem pesquisar o tema que vocês gostariam, tem muitas coisas para a família. E a gente tem uma ação nova da Convivere junto com a Ser Mais em Ação, que é um videocast para as famílias. E a gente tem tanto no nosso canal do YouTube, quanto no Spotify, só o áudio. Essa primeira temporada sou eu e a Mariana Tavares, que também estuda bastante sobre relação família e escola, vocês vão conhecê-la o ano que vem. A gente dividiu os temas, né, em tópicos curtinhos, para não ficar cansativo para vocês. Todo dia 9 a gente lança um, então o episódio 5 vai ser lançado agora, dia 9 de novembro, né, na semana que vem. E aí, para o ano que vem, o próximo tema vai ser só sobre bullying. Mas aqui a gente tem várias conversas, tem uma pesquisadora que vem conversar com a gente também, a Catarina, para falar sobre essa importância, né, de a gente compreender o conflito como uma oportunidade de aprendizagem de valores para as crianças e para os adolescentes. Bom, então, queria, antes de passar o vídeo, agradecer a todos, que eu sei que algumas pessoas vão precisar, de repente, sair, e trazer uma frase de um estudioso que a gente, né, tem ele como nosso mantra, né, que é o Piaget, para tudo que ele fala. Se todas as pessoas têm o direito à educação, é evidente que os pais também possuem o direito de serem, se não educados, ao menos informados e mesmo formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada aos seus filhos. Estou super à disposição, bom, para a gente conversar, vai ter sempre essa relação com a escola, né, que vocês podem, e aí, se vai sair com um som, tá bom? Me falem. Tá sem som. Tá sem? Tá, tô sem. Eu não estava vendo vocês, então por isso que eu não vi. Vocês me falaram, desculpa. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Mas aqui tá com som. Será que tá aí? Será que se eu compartilhar a tela inteira? Pode ser. Precisa compartilhar a tela inteira e habilitar o som, para poder... O som tá habilitado, mas eu não vi. Eu vou compartilhar a tela inteira. Vou voltar aqui. Me avise que eu não estou vendo vocês, tá? Bom, Continua sem som. Uhum. vamos passar sem som. Uma pena pela música. Gente, muito obrigada.
Espero que seja, tenho certeza que será, né, uma boa parceria com as famílias do Ateneu. E agradecer novamente a participação de vocês aqui hoje. Aí, um bom conteúdo, se vocês gostaram, vocês compartilharem no grupo de WhatsApp dos pais. Falou, ó, participei, gostei, se vocês gostaram, né? Contem para as outras famílias, divulguem o link quando a escola colocar, que às vezes a escola divulga tanta coisa, a família perdida ali não percebe, mas entre vocês já comecem a exercitar esse protagonismo, né, para uma convivência ética entre todos. Bom? Adriana, obrigada. Muito bom te ouvir, viu? Obrigada, Alda. Obrigada, pessoal. Ótima Adriana, obrigada novamente, né? Quero muito falar, né, novamente que eu tenho certeza que vai ser uma parceria incrível. A Convivere vem muito ao encontro de tudo que a gente sempre acreditou e acredita, né? Vem muito ao encontro de tudo que a gente sempre trabalhou, enfim, então acho que vem com toda a força aí que a gente precisava. Agradeço muito a participação de todos vocês